Programa temática que tem o apoio de Funerária e Capela Miller, Farmácia Preço Popular, Parada Obrigatória, Previne, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Liquida Verão Principale e Visia Ótica. Nós temos aí, aliás, teríamos uma série de assuntos para conversar com o deputado Assis Mello, mas em função até da sua característica, da sua trajetória, da sua vida, né, ligada à defesa dos interesses dos trabalhadores, em defesa, né, da classe trabalhadora. Dois temas ganham evidência, que é a questão da reforma previdenciária e a reforma trabalhista, né? Aliás, são dois assuntos em que o deputado também está intimamente ligado no seu trabalho como parlamentar. Bom, deputado, mais uma vez, obrigado pela visita. Bom dia. Bom dia a você, bom dia Paulo que está aqui acompanhando, companheiros aqui, o Valdomiro, nosso líder sindical aqui em Garibaldi, né, acompanha nós aqui. Ricardo, eu acho que são dois temas realmente bastante preocupantes para nós, né? Já de pronto aqui, dizer, antes de dar um bom dia a todos os ouvintes, né, dizer que nós estamos lá na Câmara Federal para se opor, ser contrário a qualquer tentativa de precarização e retirada de direitos dos trabalhadores, seja a questão da aposentadoria ou também na questão trabalhista. São dois projetos que eles caminham junto, né? Embora tenha se dado uma ênfase muito grande nessa questão das aposentadorias, da reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista, eu digo que ela está ao sala ao lado, porque às vezes acontece a exceção, né, das comissões especiais, que tanto da reforma trabalhista como da reforma da Previdência estão atuando na Câmara, né? E elas acontecem simultaneamente. Eu faço parte como suplente, né, representando a bancada do PCdoB na comissão especial que discute a reforma trabalhista. Mas tenho acompanhado essa questão da reforma da Previdência exatamente porque é uma preocupação grande. Então, e são assuntos, hein, deputado, intimamente ligados. Isso, são questões importantes porque tanto a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas têm essa conexão, né, exatamente porque não vai haver uma previdência forte se não tiver o trabalhador contribuindo para o setor produtivo, né? Então, quando tu prejudica ou dificulta o acesso do trabalho, tu dificulta também o acesso à aposentadoria. Então, são dois temas realmente que preocupam muito nós. Nós temos lá chamado a atenção, procurado fazer audiências públicas. Nós já estamos aqui, vou aproveitar o espaço para convidar aqui os trabalhadores, a sociedade aqui da região, aqui da Serra, né? Em especial os trabalhadores aqui de Garibaldi. No dia 24 de março nós vamos ter um fórum, que aí não dá para fazer audiência pública, mas é um fórum da Comissão Especial do Trabalho que vai vir ao Rio Grande do Sul. Vai ser na Assembleia Legislativa, no plenário lá do Dante Baroni, que nós vamos fazer esse debate sobre a reforma trabalhista e claro que vai estar aí colocado também essa questão da reforma previdenciária. Então, são temas realmente que vêm prejudicar, especialmente, por exemplo, o setor, os trabalhadores e as trabalhadoras da agricultura são realmente penalizados ainda mais fortemente, mas para os trabalhadores, né, da cidade, os trabalhadores urbanos, especialmente os metalúrgicos, que acaba a aposentadoria especial. Não vai haver mais aposentadoria especial. E nós passamos a ter a condição de que teremos que trabalhar em torno de, contribuir em torno de 49 anos. Isso já vai dificultar pela reforma trabalhista que ela passa, porque vai ser uma possibilidade de haver interrompimento de contrato de trabalho a cada 90 dias, né? O a 180 dias. Então, essas questões dificultarão o acesso do trabalhador a poder contemplar e comprovar o seu tempo de trabalho, né? Então, nós teremos assim dificuldades, né, de construir de fato uma aposentadoria. Essa questão também da aposentadoria, ela prejudica diretamente o trabalhador. Hoje, pelos estudos que se faz, 82% dos municípios do país, o principal arrecadação que eles têm advém das aposentadorias ou dos recursos do INSS. Então, ela causará também uma dificuldade econômica do ponto de vista distributivo, porque a Seguridade Social hoje ele é um sistema distributivo de renda. Porque um trabalhador, quando ele está em plena forma de trabalho, mas ele se acidenta, impossibilita a condição dele de trabalho, mesmo que seja temporariamente, aonde ele vai buscar um pouco para poder sobreviver e dar condições para sua família. É no INSS. Quando isso for dificultado, nós
teremos sim um caos social, uma dificuldade humana muito maior, de vida e de solidariedade, porque essa questão da solidariedade social também é um processo solidário também de contribuição. Contribui os trabalhadores, contribui os empresários e contribui o governo com isso também. Que na verdade as contribuições todas são advindo do trabalho e do esforço coletivo dos trabalhadores e da sociedade. Aliás, deputado, esse é um dos temas frontais de debate o tempo todo, né? O governo fazendo uma afirmativa de que a Previdência é deficitária e parlamentares como no seu caso afirmando de que o conjunto de contribuições ele acaba por dar garantia de sustentação. E o senhor até aproveita aí para fazer uma exemplificação. Bom, a contribuição do trabalhador, a contribuição do empregador, a contribuição do governo, que conta essa que é tão diferente, hein, deputado? É que, na verdade, tem duas questões importantes, porque os trabalhadores da iniciativa privada e tal, eles têm o regime da Previdência. Os trabalhadores públicos, eles têm outro sistema, inclusive os militares. Tanto que esses não estão na reforma, os militares não estão na reforma. E o governo traz esse conjunto para dentro para justificar o déficit. E, na verdade, não é isso. Então, quando nós tratamos hoje da reforma da Previdência, nós tratamos do regime geral da Previdência. Então, essas questões, eu acho que é bom que a gente, não é só os deputados que dizem, os próprios funcionários, né, que são da fiscalização, né, que fiscalizam a Receita, a Anfip, é que trazem esses dados, né, e demonstram exatamente assim, ó, nós temos hoje pessoas que fazem pós-graduação no debate econômico, né, e dizem exatamente isso, que não há déficit, e sim há superávit, né. O problema que não fecha a conta é que quando chega na hora do governo pôr o dinheiro da parte do governo na Seguridade Social, ele não põe. Então, essas são as dificuldades que nós temos, tá? Então, nós precisamos, por exemplo, e se faltasse recurso, era bom que fosse cobrar hoje, pelo menos, das 500 empresas, maiores 500 empresas, devedores para o INSS, são, se eu não estou enganado aqui, pode ser, em torno de 426 bilhões de reais, que hoje não estão nos cofres da Previdência. Então, essas dívidas que as empresas têm hoje, e grandes empresas que têm e devem hoje para a Previdência, então o governo faz um ataque aqui aos trabalhadores. É preciso que nós entendamos. A proposta do governo é, na verdade, sacrificar ainda mais quem trabalha. E não, por exemplo, assim, então, se está faltando dinheiro, vamos fazer uma reforma tributária no país, para ver como hoje, por exemplo, além de nós ser regressivo, né? Por quê? Porque quem menos ganha é que mais paga imposto. Nós, os trabalhadores, já pagamos direto na fonte. Então, são dificuldades hoje que nós temos fruto de um pensamento político, no nosso entendimento, contrário até à própria nação. Então, essa situação, tanto da reforma previdenciária como trabalhista, nós vamos fazer, temos chamado a atenção da população, ou nós se mobilizamos, ou vamos às ruas, para resistir a isso. Tenho dito também, não é para ganhar, é para não perder, né? É preciso que às vezes a gente coloque assim o futebol, né? Que o meu time lá fez uma festa porque empatou com o Grêmio, né? Porque é isso, né? Foi lutar para não perder. Exatamente. Então a mesma situação nós estamos nessa luta aqui da Previdência e da reforma trabalhista. Fazer uma grande mobilização, uma grande unidade da sociedade para resistir, para não perder. Esta é a grande questão nossa, porque hoje lá na Câmara, por mais discurso que a gente faça contra, infelizmente a gente não sensibiliza a base do governo. E a base do governo é 400 votos. De 513, eles têm 400 votos. Então essas questões é sempre a gente precisa, o povo precisa saber, porque às vezes a gente fala aqui, o pessoal diz assim, ó, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, os projetos estão lá e o governo está determinado a votar o mais rápido possível isso. E até uma questão que eu preciso fazer contigo, deputado, justamente nesse sentido, né? A gente percebe uma pressa de votação desse projeto, né? E dentro de um olhar que o governo tem a maioria absoluta, e embora toda a questão justa que vocês façam de demandas, me parece que nesse quesito eu até fora do ar conversei com vocês, de mobilização, a gente nota, eu tenho dito aqui na região. Aqui a gente vê os trabalhadores rurais, os sindicatos que se mobilizam e os metalúrgicos que se mobilizam. A gente não percebe o conjunto da sociedade percebendo a gravidade do fato. E eu queria citar alguns exemplos. Por questão das férias, tu dizias, deputado, né? 13º salário, o próprio valor de correção mesmo do salário mínimo, né? São situações que são extremamente graves, né?
Pessoas entenderem. Quando hoje nós temos uma política do salário mínimo, né, da correção pela inflação, mais o PIB e tal, essa política hoje está sendo esgotada. E o governo está desvinculando o valor, né, das aposentadorias do salário mínimo ainda. Então é preciso que nós entendamos. Quando o governo trata dessa questão, infelizmente, trata de uma visão ainda de sacrificar mais aquele que precisa, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E a gente nota, porque vamos considerar a grande massa de segurados de salário mínimo, né? Isso. Então quando se ataca o salário mínimo, também se dá um golpe. 82% dos aposentados hoje ganham salário mínimo, e o rombo não está aí. O rombo exatamente está naqueles lá, e aí o governo não quer mexer. Então nós precisamos também compreender que a reforma é em cima de quem mais precisa, e infelizmente nós não podemos deixar a parte de baixo ser sacrificada mais ainda. Pelo olhar que você faz, deputado, nós temos então aí uma probabilidade muito grande de em curto espaço de tempo isso acontecer. E nesse quesito de mobilizações, né, vem chegando aí o 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores, e vem acontecendo, por exemplo, vocês fazem agora no dia 23 uma audiência em Porto Alegre da comissão que trata desse assunto na Câmara dos Deputados, né? Dos segmentos, assim, da classe, da massa trabalhadora, o senhor percebe algum movimento? Falam até de um movimento agora para o dia 13, enfim. Será que surge alguma coisa nesse sentido? Hein? Eu acho que a gente precisa unificar, porque tem data de 8, tem de 13, tem de 15, então nós precisamos unificar um pouco melhor isso também, mas eu acho que os trabalhadores, na medida do possível, vão compreendendo essa situação, e eu acho que já há movimentos que dão sinais importantes, que nós, agora mesmo, olhando um pouco né, as informações, que o próprio ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, dá uma posição dizendo que a reforma do jeito que está é muito forte. Então, já há declarações da própria base do governo que talvez haja um recuo. Agora é importante que a gente veja também o seguinte, não dá para abrir uma porta e fechar outra. Então nós temos que ver e discutir a questão da reforma como um todo, né? Tanto a reforma da Previdência como a trabalhista, porque vem nesse sentido. Quando tu coloca fim de 13º, fim de férias, eu digo sempre, é a oportunidade que tem. Nós não podemos pegar a nossa carteira profissional e entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, para novas gerações como peça de museu. São questões importantes para nós e nós precisamos lutar por aquilo que achamos importante, que são direitos históricos dos trabalhadores. Invariavelmente passa pela mobilização da sociedade, então. Se depender de Brasília, hoje passa. Se depender do Congresso, da Câmara, do Senado, infelizmente os trabalhadores verão seus direitos para o passado. E isso é preciso ficar claro. Nós não temos hoje voto na Câmara para barrar qualquer iniciativa do governo sem a mobilização popular dos trabalhadores, da sociedade como um todo. E nessa máxima, o senhor, embora atue mais na questão da reforma trabalhista, eu percebo um olhar seu que é genérico, a Previdência, os dois, né? É os dois. Vai quase no mesmo pacote. Não dá. Tá no mesmo pacote, né? A única coisa que pelo regimento interno tem que separar as duas, fazer comissão especial para uma e outra. E a diferença de uma para outra é que na reforma da Previdência é PEC, é a reforma constitucional. Tem que ter quórum maior, qualificado. No projeto de lei não, é maioria simples. Então aí tu vê, lá na reforma da Previdência tem que botar 352 votos. Aqui na reforma do trabalhista é maioria simples. Que é a maioria que der, infelizmente nós dançamos com os direitos. Então essas questões são questões importantes para nós, porque às vezes o cara quer que seja terminativo na comissão. É claro que não vai ser, porque nós vamos fazer recurso, levar para o plenário também a reforma trabalhista. Mas se dependesse da vontade do relator, seria terminativo na comissão. Bom, mas aí seria apenas, infelizmente, uma questão de tempo, né? Isso. Se eles têm maioria, vota lá nos 2/3 e aprova na maioria simples também. Isso mesmo. Tá bem. Segue a luta então, deputado. Nós estamos aí na luta, agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar aqui em Garibaldi conversando com vocês. Agora ainda faço uma visita aqui ao hospital, porque na medida do possível a gente sempre colabora com recursos de emenda aqui para o hospital, para o município aqui de Garibaldi. E é isso que a gente faz também quando faz a visita aqui ao município, vem ao prefeito, vem aos meios de comunicação para também colocar um pouco o nosso trabalho lá na Câmara, já que é difícil, porque hoje à noite já estamos que amanhã cedo tem que estar em Brasília e fazer um esforço para que essa maldade que o governo quer fazer não aconteça. Tá, obrigado. Obrigado. Deputado Assis Melo, em visita aqui ao Temática, à Rádio Garibaldi, falando um pouco dessa atividade e do temor realmente que se tem, a preocupação com relação à consequência, né, para os trabalhadores das reformas da Previdência e da reforma trabalhista. Intervalo, informe da rede depois.